Minutos de História. Rock TV. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Minutos de História. Eu sou Yuri Teles e neste episódio falarei da origem do Tratado de Versalhes e sua consequência para a Segunda Guerra Mundial. Vou começar falando do conflito que deu origem ao tratado, a Primeira Grande Guerra, também conhecida como a Guerra de Todas as Guerras. O primeiro grande conflito teve início em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918, envolvendo as grandes potências do mundo daquela época, que se organizaram em dois lados opostos. De um lado, os aliados França, Reino Unido e Rússia. Do outro, os impérios centrais, Alemanha e Áustria-Hungria. Estima-se que durante a Primeira Guerra foram lançadas algo em torno de 850 milhões de granadas de artilharia. Ao todo, as nações envolvidas convocaram quase 56 milhões de recrutas. A matança se deu em escala industrial, com cerca de 11 milhões de soldados tombando sobre a chuva de projéteis de canhões e fogo de metralhadora, em uma média de 6 mil mortos por dia. O avanço tecnológico e a industrialização haviam criado um verdadeiro arsenal que suplantava tudo o que já existira em termos de quantidade e qualidade na fabricação de armas de guerra. Tanques aparentemente indestrutíveis, embarcações que manobravam embaixo d'água, artilharia de alcance gigantesco e gases de extrema letalidade. Quando o presidente norte-americano Woodrow Wilson assinou a declaração de guerra, ficou claro que a situação ficara insustentável para a Alemanha, que foi obrigada a admitir que já não havia mais chance de vitória. E na pretensão de evitar uma catástrofe ainda maior, resolveu se render, assinando o armistício em 11 de novembro de 1918. Após meses de intermináveis reuniões e conflitos, foi assinado em 28 de junho de 1919 o Tratado de Versalhes, considerado o principal deles após a guerra. Os termos do tratado foram subscritos pelas potências que formavam a Tríplice Entente, constituído pela Rússia, Grã-Bretanha, França e Itália. No final, a Itália saiu das negociações, já que suas exigências por territórios não foram aceitas. A França buscou de todas as formas se vingar da derrota na Guerra Franco-Prussiana. Não por acaso que o Tratado de Versalhes foi assinado no mesmo local que os franceses firmaram acordo que pôs fim ao conflito com a Prússia, o Salão de Espelhos do Palácio de Versalhes. Nos termos do tratado, ficou estabelecido que a Alemanha deveria fornecer anualmente 7 milhões de toneladas de carvão para a França e 8 milhões para a Bélgica, além, claro, de pagar indenização pelos prejuízos que a guerra causou, calculados em 33 bilhões de dólares, ou 269 bilhões de marcos à época. Isso sem computar os valores a serem restituídos a título de indenizações de pensões às viúvas e outros afetados no conflito, a maior parte na França. A Alemanha ainda perdeu 13% do seu território na Europa e assim 7 milhões de cidadãos. Foi determinado também que a região da Alsácia-Lorena seria restituído à França e que outros territórios seriam distribuídos para a Dinamarca, Polônia, Tchecoslováquia e Bélgica. Ainda ficou estabelecido que a província do Sarre seria controlada pela recém-criada Liga das Nações por 15 anos. As colônias alemãs na África, Ásia e Pacífico também foram distribuídas entre os vencedores da guerra, e assim as colônias foram divididas entre Inglaterra, Bélgica e França. Em termos militares, o tratado foi mais um desastre para a Alemanha, pois foi determinado o desarmamento do povo, a abolição do serviço militar obrigatório e a redução do exército para 100 mil homens voluntários.
Para impedir o desenvolvimento da indústria bélica alemã, ficou proibida a fabricação de tanques e armamentos de grosso calibre. Seguindo a mesma linha, a margem esquerda do rio Reno deveria ser desmilitarizada. A marinha poderia ser composta por, no máximo, 15 mil marinheiros, e muitos dos navios ainda foram entregues aos vencedores. A aeronáutica alemã foi declarada extinta, assim como também foram extintas as escolas militares e associações paramilitares, fazendo disso um duro golpe em uma nação que havia feito da vida militar uma de suas marcas principais. Todo esse contexto e perdas levou a economia alemã a uma severa crise que durou toda a década de 20. E isso contribuiu para o caos no país, abrindo espaço para o surgimento de grupos extremistas e suas ideologias políticas radicais. A crise causada pela guerra e pelas indenizações do tratado levou a Alemanha à falência, gerando hiperinflação e fome na população. Toda a humilhação que o Tratado de Versalhes causou e seu papel fundamental em promover a crise política e econômica na Alemanha abriram espaço para o surgimento do nazismo. A contribuição do Tratado de Versalhes no surgimento e fortalecimento do Partido Nazista foi tão grande que o segundo ponto do programa do partido exigia a revogação do tratado. Diante de tudo isso, quando Adolf Hitler assumiu a chancelaria alemã em 1933, buscou de todas as formas recuperar os territórios perdidos. Daí, para o início da Segunda Grande Guerra Mundial, foi questão de poucos anos.